Fala galera, bem-vindos a mais um PC do inscrito aqui do canal. Esse aqui vai ser o vídeo pra gente falar um pouco sobre a configuração do inscrito Márcio Wilson. Vai ser o de número 341. Se você não sabe ainda como participar, o link vai estar aqui na descrição ensinando como faz, beleza? Então, sem mais, vamos aí mostrar as imagens que o Márcio mandou. Começando pelo gabinete, que é um Corsair Obsidian 350D. Bom, esse gabinete aqui, ele é muito bom, porém, galera, eu acho ele meio overpriced. Eu acho que ele custa mais do que deveria. Nele você consegue colocar um hardware bem top, dá para fazer dual GPU, utilizar o watercooler com radiador de 240mm, no caso o radiador duplo. Ele tem um espaço interno muito bacana, como vocês vão ver aí nas próximas imagens. Sobre o design dele, na tampa lateral, ele dava um acrílico que é no formato quadriculado e pega praticamente toda a tampa lateral, né? No caso, o Márcio até utilizou uma fita de LED em volta desse acrílico, que na minha opinião fica bem bonito. A parte frontal dele é toda lisa, não tem nenhum desenho, nada do tipo, tem só a marca Corsair escrito. Ele tem dois slots para driver de DVD, no caso, o Márcio colocou um controlador de fan NZXT Sentry 2. E essa tampa da frente é facilmente removida, então você tem acesso a um filtro de poeira e aos dois fãs que você pode instalar ali naquela parte da frente. Creio eu que podem ser dois fãs de até 140mm. Na parte do topo, como eu já adiantei para vocês, tem duas entradas para fãs de até 140mm e ainda dá para colocar mais um fã de 120mm na parte de trás. Já nessa outra imagem, temos o gabinete sem a tampa lateral, dá para ver toda a parte de dentro dele e também o cable management e o suporte que ele tem para arrumação de cabos. Esse gabinete ele tem um ótimo suporte à arrumação de cabos, tem vários buracos para a gente poder passar os cabos da fonte e o Márcio conseguiu esconder muito bem os cabos. A arrumação ficou bem clean. Eu não tenho nenhuma dica para eles e caso vocês tiverem, coloque aí nos comentários. A baia dos HDs desse gabinete é toda em formato de gaveta, temos duas baias para HDs de 3,5 polegadas e mais duas baias para SSDs, e no caso o Márcio só usa o SSD dele da Crucial de 512 GB, que com certeza já é bem o suficiente em questão de espaço esse SSD para ele. A placa-mãe dele é uma Asus P8H61LE-BR, uma placa-mãe, digamos, de entrada para os processadores com socket LGA 1155, e o processador dele é um i7 2600K, ótimo processador, desbloqueado para overclock. E mesmo sendo um processador de segunda geração, no caso um SandBridge, ele ainda assim é um excelente processador e que eu não trocaria na configuração dele. Sobre as memórias, ele tem dois módulos de 2 GB, são memórias da marca Corsair, modelo Vengeance, ele não colocou aqui o clock especificadamente. E o processador está sendo refrigerado com o watercooler da Corsair H60. O H60 ele é um hidrocooler de entrada, ele inclusive até perde para alguns air coolers mais tops, mas o Márcio fez um sistema de push and pull que vai auxiliar na refrigeração do radiador e consequentemente também do CPU. A placa de vídeo é uma GTX 960, esse modelo aqui é da EVGA Superclocked, o nome já diz, vem com overclockzinho de fábrica e tem uma ótima dissipação, apesar de ser single fan, ela tem heat pipes, que são esses caninhos de cobre bem espessos, isso acaba melhorando a refrigeração da GPU. Sobre o desempenho dessa placa de vídeo, ela consegue rodar todos os jogos atuais no Full HD, com gráficos numa média ali pelo High, dependendo do jogo você vai ter que tirar alguns filtros, mas é uma excelente placa de vídeo. E por fim, temos uma fonte da Corsair, modelo CS550M, uma fonte que é certificada com selo 80 Plus Gold, então ela tem uma eficiência bem alta e ela possui alguns cabos modulares, no caso só os que você conecta na placa-mãe, que são fixos. De resto, é tudo ali modular e com isso você pode descartar fios que você não vai utilizar na configuração, deixando menos cabos no seu gabinete. E bom galera, eu cotei essa máquina por R$ 4.500. O Márcio tem uma máquina excelente, vai ter um ótimo desempenho. O que encareceu aqui no caso foi o SSD, que é de 512 GB, SSD com bastante espaço, costuma ser caro aqui no Brasil, e também alguns outros componentes. Então, a configuração ela tá um pouquinho desequilibrada, então eu sugiro alguns upgrades que vocês vão ver depois da transição. E pessoal, o único componente que eu vi aqui que está um pouquinho desequilibrado é em relação à placa-mãe, que é uma Asus com o chipset H61 mais básico que a gente tem. E como o processador dele é desbloqueado para overclock, acaba que com o H61 nós não temos esse suporte a overclock.
Então eu sugiro a troca dessa placa-mãe para uma com chipset mais apropriado, mais top. Com isso ele vai ter mais recursos que ele não tinha com essa. E um outro upgrade que seria interessante depois que ele trocar a placa-mãe seria pegar uma GTX 1070. Eu creio que o processador dele aguente tranquilamente uma 1070. Mas esse upgrade seria só em caso de entusiasta mesmo, já que uma GTX 1070 tá bem cara, tá por volta ali dos R$ 2.000, R$ 2.300. Então galera, esse foi mais um vídeo de PC do Inscrito, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e também deixa nos comentários quais alterações vocês fariam nessa máquina. Um abração a todos, tamo junto, valeu e fui! Sometimes what's right is wrong and instead, 'cause I was too young and I didn't understand that you are the one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I was too young and